Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Andresa Molina e nesse vídeo eu vou responder uma pergunta de uma pessoa que acompanha a gente falando de câncer, né? E aí eu achei interessante a gente gravar esse vídeo para responder a pergunta dela e também esclarecer muitas dessas questões que são dores muito profundas, né? Tanto para quem vive como para quem participa da vida de uma pessoa que tem câncer. Então eu acho bem interessante eu contar para vocês algumas situações e também a trajetória de uma pessoa que vive com isso. Eu vou ler a pergunta dela e aí eu já vou responder as questões, tanto dela quanto a de vocês. Então, na verdade, eu não vou colocar o nome dela aqui por ser uma questão específica, pra gente respeitar essa dor, mas eu vou ler a pergunta, tá? Ela colocou aqui, tem um namorado há 2 anos e 5 meses. Amo muito ele, ele também se relaciona muito bem comigo. Nós dois tivemos casamentos anteriores muito negativos e meu namorado, há 8 meses atrás, descobriu um tumor na bexiga. Retirou e agora esse tumor voltou. Esse tumor é resultado das vivências anteriores ou é resultado da nossa convivência atual? Então, na verdade, assim, de toda a experiência que eu tenho em relação às consultas que a gente faz, já trabalho com isso há bastante tempo e a gente tem como identificar alguns processos, quando os processos eles iniciam, né? Então, com o uso da mesa quantiônica, eu consigo identificar se esse processo iniciou nesta vida ou em outra vida e quando que isso iniciou. Então, de toda a experiência que eu tenho com pacientes com câncer que vieram procurar esse tipo de tratamento, eu consegui identificar que todos os processos de câncer, eles iniciam 10 anos antes de quando iniciou o processo da doença. Então vamos entender, startou o processo da doença agora, a pessoa acabou de descobrir que ela tem um câncer, ok? Quando a gente vai identificar quando isso iniciou, isso nunca iniciou há menos de 10 anos. O processo starta sempre antes, mas a pessoa não consegue identificar. Às vezes é um processo que ela guarda, é uma mágoa, é uma dor em que ela guarda muito profundamente, até às vezes com a sensação de que aquilo já foi resolvido. O que acontece? A pessoa tem um processo e aí, ao invés dela resolver esse processo, resolver essa dor, expurgar essa mágoa ou esse medo, tá? Porque o câncer muitas vezes ele é mágoa e muitas vezes ele é um medo, ok? E aí vai depender em cada situação, em cada tipo de câncer, cada local onde esse câncer pode estar, ele pode estar mais relacionado com mágoa ou mais relacionado com medo. Quando a pessoa não expurgou essa dor, quando ela não coloca isso para fora, esse bloco fica, né? Ela acaba achando que com o tempo isso vai passar, né? E aí ela deixa o tempo curar. Mas o tempo não curou, o tempo só passou. Ok? E aí, quando isso starta, ele já está num processo muito dolorido e aí ele está sendo colocado para fora, esse bloco energético começa a ser colocado para fora através do corpo. Só que como o corpo, ele precisa de uma resposta, às vezes essa dor, esse tumor é muito grande e não consegue explodir, né, ser colocado para fora de uma maneira tranquila e aí acaba sendo um processo muito doloroso que é o processo do câncer. Então, tudo começa há um tempo atrás. Então, como é importante a gente tratar as pessoas de maneira a colocar esses blocos energéticos para fora. Eu digo que todo mundo tem um cardiologista, todo mundo tem um médico de confiança, todo mundo tem um ginecologista, mas as pessoas precisam começar a ter um terapeuta, principalmente um terapeuta que trate de questões emocionais e energéticas. Por quê? Esses blocos energéticos, eles não apagam com o tempo, eles ficam quietinhos, mas em algum momento ele precisa ser colocado para fora, né? Então, ou a gente coloca de maneira emocional, ou isso vai virar uma dor, uma doença no campo físico. Então, o câncer, ele normalmente acontece quando alguma coisa aconteceu há mais de 10 anos atrás. Só que ele fica silencioso e quando ele starta, pronto, ele põe para fora. E tanto não dá para resolver só pelo físico, que no caso que ela colocou aqui, o que acontece? A pessoa fez uma cirurgia, mas o câncer voltou. Por quê? Porque o bloco não foi colocado para fora, porque é preciso tratar essa dor que está na alma,
né, essa mágoa ou esse medo, tá? E aí cada caso é um caso, não tem como a gente responder especificamente, porque só com uma consulta que a gente consegue identificar para fazer os tratamentos energéticos e ainda assim trabalhar no ganho de consciência do processo, do porquê essa pessoa se colocou nessa situação e o que ela precisa resolver, né, com isso, entender ou fazer o outro entender. Então, os blocos de doença, não importa se é um câncer ou não, eles começam no nosso padrão emocional e esse é o objetivo do nosso trabalho, fazer as pessoas perceberem antes disso virar uma doença, antes disso virar um câncer, que aí é tão mais difícil de resolver, mas só vai resolver trabalhando nesse padrão emocional, nesse bloco energético que tá aí, que tá impregnado e que fica batendo, que tanto bate até que fura, tanto bate até que machuca, para ele ser colocado para fora. Então, se você tem uma mágoa, se você tem um processo, se você não tem um terapeuta, procure por um, né? E se você já tem um processo de doença, eu garanto, eu não estou dizendo para você largar o médico de jeito nenhum, o médico é extremamente importante para trabalhar isso, mas às vezes só o processo médico não resolve. Então, é normal que a gente tenha um trabalho com o médico convencional e um trabalho terapêutico. Em conjunto, essas duas ciências vão causar a cura necessária que você tanto busca, que a pessoa que está do seu lado, seu amigo, seu parente, seu pai, tanto buscam. Então é imprescindível esses dois trabalhos. Eu espero que eu tenha respondido de alguma maneira, tá? Que vocês não se sintam tão culpados. São processos que acontecem e que precisam só ser olhados com carinho pela própria pessoa para eles serem elaborados e aí essa dor tão grande que está na alma poder passar. Então eu espero que, se você conhece alguém que tem esse processo, compartilhe esse vídeo com essa pessoa, olha para isso com carinho. Tem muita técnica simples de ser feita, tá? E algumas mais complexas, dependendo do caso, mas é fácil de resolver a dor e aí partir para um trabalho de cura verdadeiro, a cura da sua própria alma.